de conhecer, pelo menos ir lá no terreiro lá da casa, lá, né? Tem uma casa lá onde o Luiz mora, né? Mas eu Com não tive essa certeza. oportunidade Agora, ainda. o Nilson, você chegou a fazer direito, né? Mas se descobriu no jornalismo. Como é que foi isso aí, essa mudança de direito para jornalismo? Acho que você se reencontrou realmente como jornalista, né? Haja visto tantos anos dedicados ao jornalismo regional, atuou brilhantemente. Eu quero, inclusive, dar o meu testemunho aqui, como redator do jornal Voz de São João, trabalhos, nossa, fabulosos. Eu, né, lia o jornal desde muito novo, 8, 9 anos, eu já tinha o jornal, já gostava de ler, já gostava de acompanhar o seu trabalho. Né? Eu costumo dizer que você me inspirou muito a fazer o que eu faço hoje, né? Porque foi através desse contato que a gente teve, através do jornal, através das coisas que você fez, que eu também me apaixonei por isso que eu faço. Então, como é que foi essa mudança aí de direito para jornalista? E te pedir também só para, se você tiver como levantar a câmera um pouquinho mais para a gente ver o seu chapéu também, que não está dando para ver o chapéu todo. Ou então, aí, agora ficou beleza. Beleza, tá ótimo, agora tá bom. Agora Mas nós está estamos saindo, enquadrando a você imagem está todinho. aparecendo bem. Está dando para Agora tá ver o. beleza. É porque a iluminação não é muito boa, porque eu Não, não mas tá tenho. bacana, tá clarinho, tá dando para ver perfeitamente. Está dando para ver, né? É porque Tá dando para para mim ver aqui a imagem perfeitamente. está aparecendo mais escura. Para mim aqui ela aparece mais escura. Tá dando para ver. Então, É só te cortar antes de você responder essa pergunta aí. O Cleverson França está dizendo assim, ó, parabéns para todas as professoras e professores de toda a área da educação. Observação, minha avó Maria da Conceição Gomes foi professora no Ribeirão dos Mineiros e aposentou dando aulas lá. Minha mãe também dava aulas. Que legal, né? Que bacana. Parabéns aí, né? Através da dona Carolina, nós queremos parabenizar a todas as professoras e professores desse imenso Brasil. Mas me diga, Nilson, de direito para jornalismo, que mudança radical, hein, Nilson? ô Giovanni, para te responder essa pergunta, eu vou ter que voltar no tempo, voltar no meu tempo de criança, e eu acho que tudo começou na minha época de criança, porque aos 6 anos de idade, a minha mãe começou a me ensinar. Quando eu entrei para a escola mesmo, regular, eu já sabia ler, porque a minha mãe, a gente assinava a Voz de São João, e a minha mãe ficava me perguntando, o que está escrito aqui? Aquelas letras grandes, né, que das manchetes. Então eu já comecei a ter contato, você falou que você teve contato com jornalismo com 14 anos. Eu com 6 anos Não, de idade eu já lia. na verdade, eu comecei a escrever em jornal com 14 anos. O Mas contato antes, eu né? tive mais cedo. Com 8, Eu, 9 anos, eu já acessava, já tinha acesso aos jornais, já pegava, gostava de ler, entendeu? do mesmo jeito que você lia as minhas matérias com essa idade, com 6 anos eu lia também a Voz de São João, né? Eu já tinha o hábito. Eu tinha uma coleção da Voz de São João. A gente morava numa casa muito grande, parecia uma fazenda, tinha muitos quartos, e tinha um porão enorme, todo cimentado. Aí eu organizei aquilo lá e colecionei a Voz de São João da época que eu tinha essa idade, que eu te falei, de 6 anos, até mais ou menos aos 17, 18 anos. Eu tinha a coleção completa. Dos 6 anos de idade até a Voz de São João é um jornal centenário, mas Com certeza. eu tinha um período grande, né, colecionado. Só que, para minha tristeza, eu tive que me desfazer da coleção, que quando nós mudamos dessa casa lá no Largo da Matriz, na rua Guardamor Furtado, número 26, a casa está lá até hoje. Hoje pertence ao Afonso Celso e a dona Madalena Delage. A casa foi mantida com estilo colonial, foi toda reformada,
Mas a emoção é a mesma. Toda vez que eu passo por ali, eu tenho muitas recordações boas. Então, Giovanni, eu fui obrigado a me desfazer dessa coleção, porque nós mudamos para uma casa aqui na rua Capitão Brás, em frente ao Clube Operário ali, e a casa era umas 4 ou 5 vezes menor do que a casa onde a gente morava. Sei. Nessa época, eu já estava me preparando para o vestibular. Então, quando nós mudamos a casa grande, né, dessa casa lá da Matriz, nós tivemos que desfazer, inclusive tinha móveis antigos que não cabiam na casa que a gente mudou, teve que ser vendido, né? E essa coleção eu acabei doando para uma pessoa que não sei se essa pessoa eu não tenho mais contato com ela, não sei se ela conservou a coleção. Então, isso tem a ver com o meu amor ao jornalismo. E outra coisa, Giovanni, a minha mãe era muito exigente. Eu aprendi a escrever e a minha mãe me fiscalizou até poucos dias antes do vestibular. A minha mãe ficava me cobrando. Olha para a língua portuguesa. Olha isso, ó, você tem que... olha a leitura, precisa ler muito para poder ter conhecimento. E nessa brincadeira toda, desde pequena, minha mãe era rigorosa comigo, e na escola eu não tinha esse negócio de pedir mamãe para escrever a redação para a gente, não. Eu tinha colega que levava a redação e assinava, mas quem escrevia era o irmão mais velho, era a mãe ou o pai, né? E eu não, que a minha mãe não Trapaceava aceitava. mesmo. A minha mãe me forçava, aí tinha uma parreira de chuchu no quintal da nossa casa, lá dessa casa grande, né, onde eu passei a parte grande da final da minha infância e a minha juventude toda, depois que nós mudamos da casa que a gente morou, primeiro na Coronel Zé Dutra, né, onde é o calçadão hoje. Então a minha mãe fala, vai lá, senta numa pedra lá no quintal, debaixo da parreira de chuchu, e depois você me traz o papel. Aí eu sentava, escrevia e levava para ela. Ela olhava assim, séria, não está bom não. Embolava o papel, jogava fora, volta lá, escreve tudo de novo. A minha mãe era muito rigorosa e eu devo a ela o conhecimento, o amor que eu tenho pelo conhecimento, pela leitura, e foi ela que me incutiu, né? Incutiu na minha mente a importância da leitura, de procurar escrever com correção. Eu até me entusiasmo muito com isso, porque eu já contei essa história para muita gente. Tem gente que fala, mas sua mãe não era rigorosa demais, não? Eu falo, não, eu acho que se toda mãe e toda professora fossem rigorosas como a minha mãe, eu acho que o mundo seria totalmente o contrário do que é hoje. É Porque verdade. a minha mãe, ela parece que ela me escolheu, né, para escrever. E com os meus outros irmãos, ela não era tão exigente. Ela era exigente, mas nem tanto. Mas parecia que ela tinha uma premonição, né, que eu ia ser uma pessoa que ia trabalhar com a escrita. E acabou acontecendo. E quando eu cheguei na faculdade de Direito, eu tinha um entusiasmo muito grande pelo direito. Só que esse entusiasmo foi diminuindo a partir dos primeiros anos da faculdade. Eu fui sentindo que o meu sonho não era aquilo, que eu estava enganado, que eu queria fazer outra coisa, porque eu não queria ser especialista em leis, eu gostava era mesmo de escrever. Então, eu já quase, depois de 3 ou 4 anos, eu decidi afastar, eu tranquei a matrícula, pensando em voltar depois, e aí fui trabalhar, né, fui ser funcionário público estadual, fui escrever em jornal, e antes de ser funcionário eu já escrevia, né, que eu comecei a escrever com 16, 17 anos, eu já escrevi em jornal. Eu participei, eu fui um dos fundadores do jornal Novidade, que eu acho que você não deve saber que existiu esse jornal, que Não, você, eu na época... inclusive li no script que você mandou. Deixa eu só colocar, ventilar aqui, que está muito quente aqui dentro. Só um instantinho. Deixa eu ligar aqui. Mas eu vi ali, Nilson. Inclusive, eu fiquei curioso para saber que história é essa de novidade. O jornal Novidade
Nós colocamos esse nome porque era um jornal diferente, então era uma novidade, que ele fugia totalmente aos padrões dos jornais que existiam na época. Inclusive, não eram muitos, né? São João, nessa época, parece que existiam alguns jornais estudantis, existia a Voz de São João e o nosso jornal Novidade, que foi uma parceria com o José Roberto Lima, que é um grande jornalista, já aposentado, trabalhou no Correio Brasiliense, né? E trabalhou também no setor de comunicação do Ministério das Minas e Energia, depois trabalhou no IBAMA, em Brasília, né? É uma pessoa tremendamente apaixonada também pelo jornalismo, jornalista competentíssimo, muito um jornalista reconhecido, né, em Brasília e em vários locais, inclusive Juiz de Fora, onde ele começou, né? Ele saiu da faculdade, na faculdade, ele foi trabalhar como estagiário no jornal Juiz de Fora, e daí ele partiu para outros jornais até chegar a Brasília. E junto com o Zé Roberto, tinha o Jorge Marim, que gostava muito de escrever, que hoje mora em Juiz de Fora, trabalhou no Banco do Brasil. O René Ladeira, filho, que é falecido, faleceu jovem ainda, que era muito amigo nosso também, companheiro do jornal Novidade. E tem o Verualdo do Couto Soares Filho, o Verualdinho, que tinha a coluna de música. Então, nós começamos esse primeiro jornal com esse nome, Novidade, porque realmente era uma novidade em São João. Era uma maneira diferente de fazer o jornalismo. Isso foi Era um quando, jornal. Nilson? Isso foi em 76, 77, no finalzinho de 76 e início de 77. Depois desse período, eu vinha a escrever na Voz de São João mais tarde, né? E nós fizemos também, na época do Cebolinha, o bar do Cebolinha, que era o ponto de encontro da juventude de São João naquela época, a gente começou uma brincadeira lá e criamos a Pedra do Cebolinha, onde a gente dava notícias também, colava, pregava fotografia e a juventude curtia, né, aquele jornalzinho. É um jornal mural. Só que esse jornal, a Pedra do Cebolinha, foi inspirado na Pedra da Tipografia. E também tinha um sistema assim que era, né, e colava ali os cartazes de eventos. E essa pedra foi até declarada de utilidade pública, né, pela Câmara Municipal. É verdade. Eu me lembro que eu estudava em São João de Nepomuceno, Augusto Glória, no Instituto Barroso, e muitas vezes falava-se assim, dia tal vai acontecer um evento tal, é só olhar lá na pedra da tipografia que vai estar tudo lá. Isso, a pedra da tipografia é o que não saía no jornal, porque o jornal era semanal, então nem toda notícia tinha condição de publicar durante a semana, né? Então muita coisa era colocada ali na pedra e aquilo, todo mundo passava ali, era irresistível, ninguém conseguia passar ali na rua. Antes do calçadão era a rua Coronel Zé Dutra, né? Passava carro e tudo, mas nas calçadas o pessoal passava, a pessoa às vezes trocava, saía da outra calçada, atravessava para poder ir lá olhar as novidades, né? Na Pedra do Cebolinha, na Pedra Eu me lembro. Então, e Que teve um fato não era uma interessante. pedra mesmo, né, Nilson? Tinha uma vitrina e eu, se eu não me engano, era um mármore, eu não me lembro bem o que era embaixo. Parece que era mármore, né? Uma parte da parede era Era uma pedra recoberta. branca, né? Era clara, mas não era branca, não. Era um Mas era pouco mais clara. claro, era tipo um mármore Era uma mesmo. pedra. Mas aquela pedra ali, depois ela foi tirada dali, fizeram a reforma. Agora, interessante, quando eu falei na pedra da tipografia, parece que anteontem teve uma chuva de granizo. Eu lembrei dessa história porque eu falei na pedra da tipografia, eu lembrei. Quando eu era criança, ainda morava na rua Coronel Zé Dutra, a farmácia do meu pai, a gente morava nos fundos, tinha uma casa nos fundos da farmácia. Então, eu
eu nasci e vivi ali na Coronel Zé Dutra até 1963, quando nós mudamos lá para a Matriz. Teve um caso muito interessante, que numa época de chuva, mais ou menos igual aconteceu agora recente, né? Deu uma chuva de granizo e caiu uma pedra enorme no meio da rua Coronel Zé Dutra. Foi a sorte, né? Porque e como estava chovendo muito, ninguém ia andar no meio da rua, mas a pedra era tão grande que virou notícia. O senhor Carlos Rocha, que era o diretor do jornal, ele foi lá dentro da loja da papelaria moderna, né? Que eles eram proprietários do jornal, da gráfica, né? E da loja, né? Da papelaria moderna. O senhor Carlos buscou lá um tamborete, colocou a pedra em cima do tamborete e colocou na pedra da tipografia, essa pedra caiu no dia tal às tantas horas. A pedra derreteu, mas demorou, mas deu tempo de juntar uma multidão. E essa pedra veio de onde? Veio do céu, choveu granizo e aquela pedra enorme caiu lá. Se caísse na cabeça de uma pessoa, era morte certa. E ela caiu no meio da rua. Veja, ela quebrou, ela era maior, mas na queda, né, que ela veio de uma altura muito grande, ela espatifou e sobrou um pedaço grande. E o senhor Carlos juntou gente ali para poder ver a pedra. E isso eu não esqueço, eu era criança, eu não esqueço disso. E ali naquela área ali também, uma das coisas que eu também sou apaixonado, que é o carnaval, né? Ali eram as fabulosas batalhas de confete, né? Que aconteciam ali na Coronel Zé Dutra. E ali era o seguinte, era tanta quantidade de gente, o pessoal jogava tanto confete, tanto serpentina, que a rua ficava com quase de meio metro a 60 centímetros de confete e serpentina. E aquilo a gente, quando era criança, a gente catava aquilo, botava no saco plástico e jogava de novo. Aquilo ficava limpinho, né? Porque não sujava, a poeira estava lá debaixo. E a gente jogava de novo nas pessoas. Era uma coisa assim fabulosa. Eu me lembro de batalha de confete ali, uma das últimas eu estava presente. Eu participei também. de batalha de confete ali. Eu assisti muitas batalhas de confete ali, porque enquanto eu morava ali, eu assisti. Depois que nós mudamos dali, da Coronel Zé Dutra, a gente continuava indo para lá para assistir o carnaval, que é ali que eram os desfiles, né, das agremiações, tinha aquele negócio das críticas dos clubes, passava o caminhão de crítica, né, um clube criticando o outro, trombeteiro criticava o democrático. Era um clima assim, meio de guerra, né? Mas era uma coisa só no carnaval. Passou o carnaval, voltava tudo normal. Aquela rivalidade. Isso aí eu não lembro. Era uma rivalidade. Vinha uma banda de música em cima do caminhão tocando e vinha os caras, sempre tinha aqueles... É igual futebol, né? Sempre tem aquele torcedor mais fanático. Então tinha aqueles democráticos que eram mais fanáticos, e as críticas eram uma crítica pesada, porém sem ofensa pessoal. Tipo assim, botava apelido no democrático de caixa d'água, porque uma vez deu goteira lá no telhado, aí caiu água, pingou água dentro do salão, aí o trombeteiro falava que o democrático era caixa d'água, o trombeteiro vinha e respondia outra coisa, debochava, por exemplo, tinha uma vez, o trombeteiro tinha uma águia, né? O símbolo do trombeteiro é uma águia, aí o cara vinha tipo, torcendo o pescoço na águia, uma coisa mais ou menos assim, provocando, né? E tinha um determinado momento que o trombeteiro era de um lado da Praça Coronel, o trombeteiro do outro, os prédios estão lá até hoje, né? Na mesma posição, democrático de um lado, trombeteiro do outro. Uma certa altura do baile saiu uma comissão com a bandeira do trombeteiro, ia visitar os democráticos. Entrava lá, se apresentava lá dentro do clube, depois o pessoal do democrático fazia a mesma coisa e ia visitar o trombeteiro. Mas era uma coisa rápida. Atravessava aquela comissão, atravessava a praça, depois o outro vinha, e aquilo era uma tradição, né?
Isso acabou há muito tempo. Isso aí que acontecia na época que eu tinha 6, 7 anos, 8 anos, mais ou menos. Depois essa tradição foi desaparecendo. E junto com o desaparecimento da tradição, foi desaparecendo também os carnavais de clube, né? O carnaval passou a ser o carnaval de rua, né? E agora, infelizmente, com o início da pandemia, nós não vamos ter carnaval. Tudo indica que não vamos ter carnaval, porque nós já estamos em abril, já eu acredito que essa pandemia não vai acabar tão cedo. Eu torço para que acabe o mais rápido possível, para que as escolas consigam renascer, né? Porque as escolas são praticamente inertes, né? Porque já estava um pouco enfraquecida a Verdade, tradição da escola de samba, e verdade. né, com essa pandemia, eu acredito que o pessoal da escola vai tentar reagir assim que acabar essa pandemia, vão voltar. Mas não vai ser mais a mesma coisa, né? O carnaval antes da pandemia, depois da pandemia, são dois carnavais que não vão se igualar nunca, né? Mas Agora, Wilson, você tem muitas histórias, conta muita coisa referente à descoberta. Você passou grande parte da sua infância aqui no município, né? Você costumava via muito a descoberto, né, com os seus pais, até pela proximidade, pelos inúmeros parentes que você tem aqui na cidade de Descoberto, né? E ontem a gente conversando em off, eu soube de cada história assim que nunca podia imaginar, entendeu? De lugares aqui da cidade, você falou muito para mim sobre a Malacacheta, né? Daquele grande daquela grande concentração do minério, você brincando em cima do minério aqui em Descoberto. Você sempre teve uma ligação muito grande com o município de Descoberto, né? Qual a maior lembrança que você tem aqui? Você é um cara, é um saudosista. A gente percebe nas suas palavras rapidamente que você é um saudosista. Né? Qual a grande recordação? O que te remete à cidade descoberta da sua infância? Né? Eu queria que você fizesse uma explanação aí e nos contasse qual seria este grande momento, essa grande coisa que você não esquece da nossa cidade descoberta. Giovanni, a minha convivência com a descoberta começou quando eu era muito criança ainda, porque a minha avó, né, meus avós moravam em Descoberta e meu pai nunca se afastou totalmente de Descoberta. Como é que era o Quando eu nome era dos criança, avós? hein? O nome dos avós? A minha avó Antônia e o meu avô Antônio, os dois eram Antônio. E meu pai também chamava Antônio. E a minha avó morava ali. Meus avós moravam naquela casa ali, onde o Zé Batista morou, né? Onde mora até hoje, né? Morava a tia Amélia, e ali do Ao lado da lado igreja ali do da igreja do Rosário. Rosário. Do lado da igreja do Rosário. Só que a casa da minha época de criança, ela era totalmente diferente, né? Que a casa que tem hoje, que está lá hoje, ela passou por várias reformas, sucessivas reformas, e foi modificando a aparência original, né? E aquela casa, eu ficava mais em casa. Criança adora quintal. A casa dos meus avós era uma chácara, o terreno ia até lá embaixo, próximo ao campo de futebol. E depois é que foi sendo loteado e tudo, né? E foi diminuindo. Ali tinha plantação, plantava muito, porque o meu avô era agricultor, né? Minha avó também acostumada, morava lá na roça, né? Lá na grama, né? Lá naquela região do Ribeirão do Grama. E eles tinham a casa também no centro. E a minha avó, eu lembro muito que a coisa que eu tenho muita saudade era a imagem que
passa na minha cabeça como se eu estivesse assistindo um programa de televisão, um filme. Eu vejo direitinho a minha avó como se eu estivesse sentado na cozinha. Estou falando com você aqui, é como se eu estivesse sentado na cozinha, vendo a minha avó cozinhar. Minha avó era pequenininha, ela era baixinha, então o fogão era enorme, porque cozinhava para muita gente. A família muito grande, muitos filhos. E na época minha avó tinha poucos netos ainda, né? Na minha época de infância. Então a gente era apaixonado por aquele ambiente ali daquela cozinha, né? Do fogão a lenha. E em volta, o fogão era um fogão enorme, era alto, e tinha um degrau de madeira que é para minha avó poder subir para alcançar. Porque as panelas também eram muito grandes, aquelas panelas de ferro, panela de pedra. E a minha avó muito franzina, a gente ficava sem, não conseguia entender como que uma pessoa franzina, né, conseguia fazer aquele trabalho todo santo dia, fazer comida para aquele monte de gente, e cuidar da casa. E aquilo ali é uma imagem que não tem como apagar da memória da gente. Então era difícil eu nunca vi minha avó dormindo, porque ela acordava cedo, né, acostumada na roça, acordava 4 horas da manhã, 5 horas, já estava lá no fogão. Aí eu gostava, que às vezes eu pedia, vó, eu quero gostar de tomar leite com rapa de angu, né? Aquela rapa de angu naquela panelona de pedra, de ferro, aí ela botava um leite ali, ela adorava fazer aquilo para a gente. Jogava um leite ali, esquentava, aquela rapa soltava, ela punha no prato para a gente comia aquele leite quente com rapa de angu. Um E salzinho até por hoje. cima? Oi? Um salzinho por cima? Mas só que é o seguinte, em casa não dá para. Nunca mais eu consegui, porque em casa não é a mesma coisa. O gostoso era o angu feito na panela de ferro e no fogão a lenha. Porque se fizer no fogão a gás, numa panela dessas panelas de hoje, não é a Não é mesma a mesma coisa. coisa. Isso aí não tem como fazer. E a avó também não tem, era ela, só tinha aquela avó para fazer, né? Então eu lembro muito, eu conheci Essa não volta mais, né, Nilson, para fazer, né? eu conheci muitas pessoas daquela época de descoberto e que eu me tornei fã. Por exemplo, o Edival Mauad, na minha época de criança, a estrada era de terra. Então a gente, quando ia passear em Descoberto, a minha avó já estava viva ainda, meu avô ficou doente, ficou na cama muitos anos, entrevado, e depois ficou em coma. Então, eu pouco consegui curtir do meu avô. Eu conheci meu avô quando a gente morava na rua Coronel Zé Dutra, ele foi uma vez lá na nossa casa, quando o meu pai tinha farmácia ali. E a minha avó, nós convivemos um pouco mais com ela, porque ela morreu depois do meu avô, né? Então, tinha os personagens. O Edival Mauad, ele tinha um caminhão e ele trazia lenha para São João, trazia alguns produtos. E naquela época a estrada era de terra, época de chuva era uma aventura. Você ir de São João Descoberto tinha que criar coragem, né, em época de chuva, porque não era Levava moleza. quanto tempo, Nilson? Oi? Quanto tempo você levava de São João a Descoberto, em média? Ah, se tivesse chovendo, dependendo do veículo, demorava umas 2, 3 horas para chegar descoberto, porque dependendo da quantidade de chuva. Agora, a minha família, meu pai, quando a gente ia descoberto, antes de meu pai ter carro, meu pai contratava o João Salvador, e o João Salvador levava a gente no Fordinho 29. E é uma coisa interessante, o Fordinho 29 era um veículo impressionante, porque a gente raramente ficava na estrada, mas deixava muita gente para trás, porque aqueles caminhões, a gente passava, tinha caminhão atolado e tudo, e o Fordinho 29 passava como se não tivesse acontecendo nada. Como é que pode um negócio desse, né? Se fosse um carrão desses de hoje, não passava, o Fordinho passava. E o Edival, às vezes, a gente encontrava com ele no sentido contrário. A gente estava indo para Descoberto, o Edival vindo de Descoberto para São João. E constantemente a gente viu o Edival todo sujo de barro,
tirava a lenha de cima do caminhão para colocar debaixo das rodas, colocava corrente. Aquele homem, eu vou te falar, era um lutador, né? Porque o Edivaldo era uma pessoa que depois veio a ser advogado, né? Foi professor, né? Foi um excelente aluno na época, ele já estudou, parece que quando ele foi para o Instituto Barroso, ele era um dos mais velhos da turma, que ele começou a estudar. Ele começou a estudar mais tarde que todo mundo e se tornou uma pessoa preparadíssima, né? Como advogado e tudo, era uma pessoa inteligentíssima. E eu lembro disso, pouca gente teve o prazer de conhecer o Edivaldo Malvadez, saber da trajetória dele, de onde que ele veio, né? Que ele não nasceu professor, nem nasceu advogado. É Né? verdade. Conheci os pais dele, né? Dona Cota, o José Mauad, que na loja, na época, a gente passava muito ali, não tinha muito descoberto, não era igual a descoberto de hoje, né? Descoberto hoje tem bairros novos, né? Foram criadas muitas ruas que não existiam na minha época de criança. Então, na minha época de criança, a gente passeava, era ali mesmo, na rua principal, né? É a Capitão Basílio, né? É ali, né? Capitão Basílio. É, Capitão Basílio. E a praça ali, a praça sempre foi bonita. Ela não era tão bonita como ela está hoje, não, mas ela sempre foi uma praça bonita, a gente sempre gostou daquela praça. O meu avô Então, dizia que na praça ali, Caboclo Teixeira, existia um campo de futebol, que ele já jogou futebol ali na praça. Você sabe alguma coisa a esse respeito? não, sobre o campo de futebol, eu não tenho conhecimento, não. Eu tenho fotos antigas, inclusive eu fiz um trabalho, publiquei um trabalho, tem até nas fotos lá antigas de descoberta, eu publiquei um videozinho que mostra a descoberta da época que foi emancipada, de Uhum. 1953. Você tem essas fotos também No no seu site. blog lá, no seu site, né? Aquelas fotos chegaram às minhas mãos de uma maneira muito interessante. Eu não conhecia aquelas fotos. Meu irmão morou fora de São João muitos anos, esse meu irmão mais velho, que já faleceu. E ele resolveu voltar para São João já com mais idade e tal, e quis morar lá no Lar Ambrosino de Matos. E ele trouxe essas fotos com ele tinha essas fotos com ele guardadas há muitos anos. E quando ele vinha aqui em casa, ele trouxe algumas coisas e me trouxe essas fotos. Foi assim que chegou na minha mão. Depois, essa foto foi publicada por você, que não tinha ainda, só tinha o coreto, né, o início da praça, e aquele largo ali, todo ali, só tinha as casas no entorno do largo ali. E ali, nessa foto, não dá para perceber nada se teria algum campo de futebol ali naquelas proximidades, não. E eu não cheguei a conhecer esse campo, não. Eu já conheci o campo. Meu avô falava muito a esse respeito, né? Que ele chegou a jogar bola ali no campo. Era um campo em plena praça Caboclo Teixeira. Né? Isso deve ser Agora, anterior a essa data.